E ia dar agora a palavra ao Tiago Gilo, ativista dos precários inflexíveis. Ouve-se até animais, pelos vistos. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar estando um bocadinho adiantados, pedir antecipadamente desculpas por se eventualmente as minhas palavras tiverem um pouco menos energia do que é suposto, mas vou tentar ser o mais claro e o mais direto possível e tentar, estando em franca recuperação, tentar que não ser muito monocórdico. Mas então algumas ideias. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar, evidentemente, a iniciativa do Congresso Democrático das Alternativas, que subscrevo, para a realização de uma iniciativa com estas características. Evidentemente, é de total centralidade do debate que atualmente hoje está a ser feito sobre as questões em torno do Estado Social, mas eu creio que é esse, e penso que é esse que é o espírito. Eu creio que devemos partir muito determinados para a ideia de que devemos entrar nesse debate procurando subvertê-lo. Os termos em que o debate está a ser feito socialmente são totalmente adversos para nós e, aliás, totalmente condicionados e pouco ou nada democráticos, apesar de todas as simulações que tentam ser feitas. Para já, e desde logo, porque eles têm um resultado à partida. E, portanto, não se trata de nenhum debate quando o debate já tem um resultado à partida. E o resultado é, vamos cortar, para já, 4 mil milhões de euros. Se houver algum debate ainda disponível para o conjunto dos cidadãos, ou pelo menos para as forças políticas envolvidas, será onde cortar. Mas vamos cortar 4 mil milhões de euros. Depois é evidente, e tornou-se muito evidente ao longo dos últimos dias, dos últimos meses, que esse debate não tem espaço e não tem local na sociedade portuguesa. Ele não ocorre em nenhum lado. Nos poucos sítios onde ele ocorre, é verdade aos jornalistas, ou eles têm que ter um guião para fazer as suas notícias. Ao que parece, no Parlamento o debate não avança com o contraditório que é suposto. E, portanto, esse debate, que também está vedado pelas vias institucionais normais, não existe. E, portanto, para nós entrarmos nele, penso que o devemos entrar de uma forma ofensiva, porque entrar nele sobre a regra que está a ser ditada inicialmente é-nos totalmente adverso. Mas queria alertar ainda para uma outra coisa neste tópico que me parece importante, é que já se percebeu que o Governo pretende entrelaçar neste debate uma outra questão à qual quer subordinar todos os aspectos, no fundo, da vida social e política portuguesa, que é a ideia de que a austeridade, como um todo, não apenas os cortes no Estado Social, mas a austeridade como um todo, resulta, é eficaz e é um plano em si mesmo. E que a ele servem subordinar todas as coisas da vida e, portanto, se for necessário, também os cortes do Estado Social, que são uma decorrência dessa estratégia única, possível e inevitável. E vai ter, e tem já, uma arma nova desse ponto de vista, que deve fazer parte da nossa atenção quando atuamos sobre este aspecto, que é o chamado regresso aos mercados. E o regresso aos mercados, que foi encenado, muitíssimo bem encenado nos últimos dias, está a ganhar espaço, não só para um novo fogo para o Governo e para as políticas de austeridade, mas está a ganhar espaço para se sobrepor à ideia do Estado Social e até mesmo ao seu debate e à importância que têm os eventuais cortes que venham a ser feitos. E, portanto, eu penso que aqui temos mais um elemento que confirma isto, ou seja, temos que ser, parece hoje difícil, mas temos que ser ofensivos, temos que contra-atacar. E temos que, se quiserem, contrapor com o que eles fazem tão bem, que é criar ideias simples na sociedade, sermos ofensivos, dizermos coisas simples que possam ser apropriadas socialmente, nas mobilizações sociais, enfim, pelas camadas populares, por toda a gente, por todos os atores envolvidos na política e na luta social. Uma outra ideia, que eu penso que está de algum modo relacionada com esta anterior, é a ideia de que para este plano que traz o Governo de corte no Estado Social, conta bastante e vem bastante suportado por, apesar de tudo, temos que reconhecê-lo, uma perda de prestígio gradual das próprias funções sociais do Estado e do Estado Social. E eu acho que admitir isto no nosso debate e na nossa reflexão não é, obviamente, corroborar dessa desistência ou, no fundo, entoar pelas mesmas ideias simples, lá está,
que têm feito com que o Estado Social tenha perdido esse prestígio ao longo dos últimos anos. Isso foi referido até na intervenção inicial, e penso eu que muito bem. Nós precisamos de elementos que entrem neste debate que vão precisamente no sentido oposto. Ou seja, mais do que sermos apenas defensivos naquilo que são as funções sociais do Estado, as suas razões, nós temos que ser também ofensivos e dizermos as enormes conquistas que estão associadas à escola pública, à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, à segurança social pública, enfim, a todas as dimensões do Estado Social e que, como bem disse o professor Boaventura, são fundadoras do regime democrático em Portugal e que bem, eu não era vivo antes do 25 de Abril, mas dir-me-ão muitos dos presentes, alteraram completamente este país nas últimas décadas e, apesar das campanhas sucessivas ao longo das últimas décadas para, no fundo, desinvestir nas funções sociais do Estado, deteriorar os serviços públicos e prejudicar a imagem pública do Estado Social, na verdade, mesmo com todas as amputações de que foi alvo, são ainda as funções sociais do Estado e o Estado Social que caracterizam em grande medida a nossa democracia e aquilo que é a coesão social e a nossa forma de vida. E há aqui também um outro elemento que penso não estar enganado, apesar de eu não ser um estudioso na matéria, mas eu penso que em Portugal nós temos até um sistema bastante interessante, porque apesar de com pouco investimento, muitas vezes com pouca dotação, com dificuldades orçamentais, ele tem uma filosofia universal muito interessante e que não faz, por exemplo, depender dos rendimentos do acesso aos vários serviços que são prestados pelo Estado. E, portanto, é também por aí que se faz o ataque que está em curso. Uma outra ideia que está também relacionada com a anterior e que é a de que, para uma parte fundamental dos trabalhadores, uma parte importante, a ideia de viver no Estado mínimo, no Estado Social mínimo, já é uma realidade. Nós sabemos isto, mas isto está a ser acelerado e vivido cada vez com mais intensidade pelos setores precários, pelos setores do trabalho precário e, em particular, pelas gerações mais jovens dos trabalhadores. Não só elas são as primeiras vítimas das novas regras sucessivas que vão deteriorando os serviços públicos, do desinvestimento progressivo que é feito nos serviços públicos e nas diversas dimensões do Estado Social, mas, e particularmente em relação à condição de trabalho com que partem estas pessoas para a sua relação com o Estado, há várias dimensões que tornam um conjunto de cada vez mais alargado de pessoas como, digamos, testemunhas daquilo que é o desaparecimento, em grande medida, do Estado Social. Posso-vos dar alguns exemplos. Eu acho que o mais comum e aquele que é mais forte é nós constatarmos aquilo que já é hoje, por exemplo, que centenas de milhares de pessoas que trabalham a recibos verdes constatam na sua relação com o Estado e, em concreto, com o Estado Social e com os serviços públicos. Não só um trabalhador a recibos verdes estiver em situação de doença, por exemplo, não tem direito a apoio na doença e à dispensa do trabalho justificadamente, como, por exemplo, não tem o acesso às mais básicas elementares prestações sociais. Se juntarmos a isto a perspectiva que hoje é geral para, no fundo, todas as camadas mais jovens dos trabalhadores, e que eu penso que é um elemento muito importante na descredibilização do Estado Social e da Segurança Social em particular, que é a ideia de que os descontos que nós estamos a fazer hoje não vão ter qualquer repercussão numa futura reforma. Este elemento subjetivo de degradação da convicção com que os trabalhadores aderem ao sistema providencial e, se quiserem, à própria mobilização para a sua defesa, é um elemento muito importante. E por isso, no trabalho que fazemos nos movimentos de trabalhadores precários, nós insistimos muito, porque vocês imaginam a quantidade de pessoas que nos vêm dizer: epá, nós temos é que desistir disto, a Segurança Social é só pagar, não nos serve para nada. E é um trabalho duríssimo que nós fazemos, de tentar converter essa energia numa energia que vá no sentido precisamente oposto, que é o da batalha pelos serviços públicos, pela segurança social pública, e que é um trabalho difícil quando as pessoas se confrontam apenas com um lado de obrigações que não têm qualquer equivalência depois em prestações sociais.
Não queria deixar de dizer uma outra coisa que é evidente em todo este debate, mas queria assinalar aqui, que é esta luta pelo Estado Social é indissociável, obviamente, de uma luta contra a Troika e contra as regras que a Troika impõe, independentemente da agenda própria do Governo, que é evidente. O regime social, e acho que é disso que estamos a falar, que a Troika impõe, o Sr. Boaventura falou bem, no final de um ciclo, a tentativa é de impor um novo regime social, económico e até político. Este regime é totalmente incompatível com a ideia de um Estado Social. Não só pelas regras que vai impondo associadas aos empréstimos, mas porque o próprio regime baseado na precariedade, no desemprego, nos baixos salários, é incompatível com o sistema prestacional, da solidariedade entre gerações, de Estado Social. E, portanto, obviamente, é impossível dissociar estas duas questões, a luta pelo Estado Social e a luta contra a Troika. Uma última ideia, e que penso que nos une a todos, que é a ideia de que só uma forte mobilização popular pode defender o Estado Social e pode enfrentar a atual ofensiva sobre o Estado Social. Nós sabemos que têm-se registado muitas mobilizações, muitas delas setoriais, nos últimos tempos, muito importantes. Sabemos que no próximo dia 16, como foi dito, temos uma manifestação convocada pela CGTP da maior importância, uma manifestação sindical, mas com um apelo ao conjunto da sociedade portuguesa. Mas queria, obviamente, salientar a manifestação do próximo dia 2 de março, porque ela tem a potencialidade de vir a ser mais um grande dia de luta em Portugal, em que se possa levantar o país. Ela, em si mesmo, agrega a ideia de ter várias razões, várias causas, vários setores sociais a que ela pode aderir. Tem, em si mesmo, o apelo para que se possa desenvolver de forma autónoma em vários locais do país. E penso que a nossa atenção e o apoio que o Congresso Democrático das Alternativas, as pessoas que aqui participam, possam dar, será de certeza bem-vindo e mais um contributo para que se possa fazer uma grande maré popular que inclua, entre outras coisas, também uma ideia forte de defesa do Estado Social. E, portanto, para não me alongar muito mais, queria já agora só pôr aqui a minha pitadinha de tempo de antena também. Embora mais modesta, há também uma iniciativa que tem sido desenvolvida pelos movimentos de trabalhadores precários e para a qual chamo a vossa atenção e, quem sabe, até o apoio do Congresso Democrático das Alternativas, que é o facto de estar neste momento em discussão no Parlamento uma lei contra a precariedade. Ela é uma iniciativa legislativa de cidadãos, tem em si mesmo, comporta em si mesmo também, no fundo, uma defesa contra aquilo, uma defesa do trabalho com direitos e contra esta ofensiva contra o Estado Social e as outras dimensões da vida coletiva, e está neste momento ainda em debate no Parlamento, apesar de ter já ido a discussão em plenário, regressou à Comissão porque os partidos da maioria preferiram não a votar, mas apesar de ser uma batalha dura, nós estaremos lá ainda e quantos mais apoios tiver, de certeza que maior probabilidade de sucesso, por menor que seja, poderá ter. E desculpem, assim, esta versão um bocadinho empalidecida e um bocadinho pensada, mas é deste.